E aí galera, Samuel, professor de História, falar um pouquinho hoje sobre o pós-Segunda Guerra Mundial, para concluir a nossa série de vídeos sobre a Segunda Guerra Mundial. Já vimos os antecedentes do conflito, já vimos como o conflito se desenvolveu, e agora nós vamos tratar sobre as consequências da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, para desenvolver aqui as nossas reflexões, eu trouxe 3 perguntas, né? Sendo a principal essa aqui, que nós já havíamos visto em vídeos anteriores, né? Quais as consequências mais imediatas do conflito? Quer dizer, quais os desdobramentos que se seguiram a 1945, né? Porque a Segunda Guerra Mundial teve vários e vários desdobramentos, né, que repercutem até os dias atuais. Aqui nesse vídeo, nosso propósito é tratar apenas dos desdobramentos, das consequências mais imediatas, ou seja, aquilo que aconteceu até mais ou menos 1950. Né? Lembrando que alguns desdobramentos, algumas consequências também, nós vamos tratar em vídeos sobre aulas específicas, né? Então, a questão lá do Estado de Israel, a questão da Guerra Fria, isso vai ser tratado em aulas específicas. Mas, para compreender essa pergunta aqui, essa segunda pergunta, nós temos que nos debater, nos debruçar sobre essa primeira pergunta aqui, que está aqui em cima, né? Quais os objetivos dos países aliados vencedores ao fim do conflito, né? Esses objetivos, eles eram semelhantes, quer dizer, nós vimos que, de um lado, você tinha um eixo, né? Alemanha, Itália, Japão e outros países aliados, como Hungria, Croácia, enfim. E, do lado oposto, você tinha os aliados, né? Comandados ali pelos Estados Unidos, União Soviética e Grã-Bretanha, em sua grande parte, né? Mas também contando com outros países, como, por exemplo, o Brasil e China, né? Então, esses 3 países que comandaram a Aliança Vitoriosa, né, Estados Unidos, União Soviética e Grã-Bretanha, quais eram os objetivos deles ao final do conflito? Né? Esses objetivos, eles eram comuns? Né? Todo mundo tinha as mesmas ideias, né, sobre o que fazer dali em diante ou não? Né? Isso que nós vamos ver. Nós vamos ver como isso aqui determinou o que acontece em seguida. Pois bem, lembrando que tudo isso que nós estamos comentando aqui aconteceu, né, ou melhor, vai acontecer em um ciclo de conferências. Né? A partir de 1943, com o desembarque das tropas na Itália, o avanço das tropas soviéticas pelo leste europeu, já era bem provável, né, já era uma questão de tempo, de que a vitória viria para o lado aliado, né, de que o eixo iria ser derrotado. Então, a partir daí, começa uma série de conferências, um ciclo de conferências sobre o que fazer com o mundo, com os territórios, com a política internacional, dali em diante, né, considerando que esse conflito, pelas proporções que ele teve, era inevitável, né, de que o que estava em discussão a partir dali fosse o destino da nova ordem mundial. Né? Você tinha potências, as maiores potências do mundo, de um lado, lutando contra as maiores potências do mundo, lutando contra as maiores potências do mundo de outro lado. Enfim, então, um ciclo de conferências que se inicia em Teherã em 1943, né? Teherã, 1943, Yalta, 1945, em seguida Potsdam, na vez que em Potsdam os líderes de Grã-Bretanha e Estados Unidos já são outros, né? Aqui o Harry Truman, o Roosevelt havia falecido, e aqui o Attlee, né? Primeiro-ministro britânico. O Churchill não conseguiu ganhar as eleições. E aqui São Francisco, aqui em 1950 já. Pois bem, né? Então, quais eram os princípios que estavam norteando ali o debate entre os aliados nesse período? Né? De um lado, e aí já destaco aqui, né, coloquei até em cores diferentes, você tinha um conjunto de ideias liderado ali por Estados Unidos e Inglaterra, né, pelo Roosevelt e pelo Churchill, que vinha sendo planejado já desde 1941, mais ou menos, com a Carta do Atlântico, e do outro você tinha a preocupação da União Soviética. Né? Vamos compreender cada um desses. Do ponto de vista dos Estados Unidos e Inglaterra, o que estava em jogo com o fim da Segunda Guerra Mundial era assegurar uma nova ordem mundial, né? Uma nova ordem mundial que impedisse conflitos como a Segunda e a Primeira Guerra Mundiais. Então, é basicamente retomar uma série de discussões que haviam sido feitas no final da Primeira Guerra Mundial.
Né? Se você vê aqui, essas ideias, essas 3 primeiras aqui, elas já estavam presentes ali nos 14 pontos de Wilson. Né? Porque basicamente quais são essas ideias? Princípio de autodeterminação dos povos, ou seja, um povo não deve dominar o outro, né? Um país não deve ter domínio sobre o outro, e também, ao mesmo tempo, implícito nisso aqui a ideia de igualdade entre os povos, né? De acabar com essa ideia de superioridade de raças. Aqui embaixo, né? A liberdade dos mares, liberdade de comércio. A ideia de fomentar uma maior interdependência econômica entre os países. Né? Quer dizer, a ideia, inclusive nós já discutimos isso quando falamos dos 14 pontos de Wilson, mas a ideia aqui qual era? A percepção de que se eu tenho relações comerciais desenvolvidas, né, benéficas, com outro país, a chance de que eu queira guerrear com esse outro país é muito baixa, né? Ela é muito menor. Né? Então, favorecer as relações econômicas em detrimento das eventuais relações bélicas. Né? E, ao mesmo tempo, associado com essa maior integração econômica, favorecer uma maior integração política. Né? Porque o que é esse princípio da segurança coletiva? É a ideia de que a agressão contra um país é a agressão contra a comunidade de países. Né? A agressão armada, em um contexto de globalização, ela representa um risco não só para aqueles países diretamente envolvidos no conflito, mas para toda a sociedade de nações, para toda a comunidade de estados soberanos, porque o conflito pode se desenvolver, né? Que foi inclusive o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. O que era um conflito ali entre a Alemanha e Polônia de início, se tornou um conflito de proporções mundiais que envolveu até o Brasil, né, do outro lado do oceano, inclusive bem distante das questões do leste europeu. Então, essa é a ideia do princípio da segurança coletiva. A agressão contra um país é uma agressão contra todos. Né? Então, implícito nisso aqui está a ideia de que deve ser formado um organismo internacional, né, para congregar todos os países, onde os eventuais litígios, né, conflitos, devem ser resolvidos de maneira harmônica, através do debate, da discussão, e, consequentemente, isso vai favorecer uma maior integração política. E, favorecendo uma maior integração política, junto com uma maior integração econômica, as potências não vão querer guerrear. Né? Aliás, os países em geral não vão querer guerrear. Né? Para que eu vou querer guerrear? Custo humano, custo econômico, se eu posso resolver de outra forma, né? Através de relações de mercado, através de relações diplomáticas, certo? Pois bem, essa era a ideia que o Churchill e o Roosevelt, né, Estados Unidos e Inglaterra, queriam trazer para o debate. Do outro lado, você tem aqui a preocupação do Stalin, né, a preocupação da União Soviética, que é basicamente uma preocupação de segurança nacional. Né, segurança nacional. Por quê? Porque se nós lembrarmos, né, um país que foi mais afetado pela Segunda Guerra Mundial, aliás, pela Segunda e pela Primeira Guerra Mundial, foi a União Soviética. Né? Na Primeira Guerra Mundial ainda se chamava Rússia. Mas, enfim, foi a União Soviética. Foi o país, de longe, mais afetado pela Segunda Guerra Mundial. Perdeu mais vidas, que teve maior parte do seu parque industrial, do seu território arrasado pela guerra. Né? Então, foi a União Soviética. Logo em seguida, aí, a Alemanha, a Polônia. Né? Então, quando o Stalin chega na mesa, ele tem muita legitimidade, né? Porque, em grande parte, a guerra foi vencida por conta da União Soviética. Né? Foi quem moveu mais tropas, os avanços, as perdas mais difíceis, enfim. E o Stalin, ele tem essa preocupação, quer dizer, eu tenho preocupação com o meu território, com a União Soviética, segurança do meu país. Então, isso vai fazer com que, na mesa de discussões, a União Soviética também, nós vamos já observar no mapa, ela amplie a sua área de influência, né? Com uma espécie de zona de proteção contra eventuais ataques do Ocidente, em especial de uma Alemanha. E aí nós chegamos nesse objetivo aqui, nesse princípio, que é um princípio que era comum a todos. Era a certeza da derrota. Né? A Alemanha, diferentemente do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha
a Itália, o Japão, todos os países que foram derrotados, eles têm que ter certeza de que perderam. Ou seja, olha, acabou, vocês perderam. E isso visava ao quê? Evitar ideias de revanchismo, como havia acontecido na Alemanha com o final da Primeira Guerra Mundial. Com o final da Primeira Guerra Mundial, na Alemanha, nós vimos que a Alemanha não sentia que tinha perdido, sentia que a derrota tinha sido uma questão puramente política e não militar, e aí por isso era legítimo que ela tentasse se vingar de França, de Inglaterra, e isso desembocou no nazismo. Então aqui a discussão era, olha, a Alemanha tem que ter certeza de que ela perdeu. Não pode haver espaço para revanchismos. Então esse conjunto de ideias é que vai resultar no que nós vamos ver nessa aula. Pois bem, aqui eu coloquei as consequências mais importantes, que é o que nós vamos tratar nessa aula. Então, quem quiser já anotar aí, então, basicamente você tem 3 grandes pontos. A definição das questões territoriais, novas fronteiras, a definição do que fazer com a Alemanha em especial. A Alemanha teve um tratamento bem diferente de Japão e de Itália, porque ela foi dividida, e inclusive uma preocupação com o sistema político, justamente por conta dessa questão da reincidência. Já era a segunda vez que a Alemanha levava a uma guerra mundial, diferentemente do Japão e da Itália. Mas enfim, e a preocupação com a ordem internacional, a nova ordem internacional que iria ser fundada a partir dali, e que, em grande parte, é a ordem internacional que nós temos até hoje, e que hoje sofre vários questionamentos. Enfim, vamos então por partes. Primeiramente, comentando sobre as novas fronteiras. Então, você tem 3 consequências principais em relação a fronteiras depois da Segunda Guerra Mundial. A primeira delas é o desmembramento da Alemanha. A Alemanha vai ser dividida em 4 partes. Segunda delas, também muito importante, é a criação do Estado de Israel, e que até hoje tem aí repercussão no Oriente Médio, a questão da Palestina e tudo mais. E a terceira é o que houve com o leste europeu, pós 1945. Pois bem, eu vou colocar nos mapas, que aí fica mais claro de compreender. Primeiro, o desmembramento da Alemanha. Então, assim que a guerra acabou, em 1945, a Alemanha foi dividida nessas 4 zonas de influência. Então, aqui a zona de influência britânica, aqui a francesa, aqui a norte-americana e aqui a zona de influência soviética, que eram basicamente os 4 países que lideraram o esforço de guerra contra a Alemanha. Em especial, Grã-Bretanha, União Soviética e Estados Unidos. Pois bem, sendo que, observe que bem aqui, você tem a cidade de Berlim, dentro do território soviético. A cidade de Berlim, ela também foi dividida, em 4 zonas de influência, 4 zonas de ocupação. A zona soviética e, do lado ocidental, o setor francês, inglês e o norte-americano. É interessante porque a União Soviética pegou a maior parte da cidade, porque foi a União Soviética que invadiu Berlim. Foi a União Soviética que tomou toda essa parte oriental aqui da Alemanha. Mas a cidade de Berlim acabou sendo dividida também. Houve inclusive uma corrida para ver quem chegava em Berlim primeiro, mas a União Soviética, até por uma questão geográfica, chegou primeiro. Enfim, e essa divisão, essas zonas de ocupação, elas permaneceram até 1949. Em 1949, o que foi que houve? Toda essa região aqui, que eu estou circulando de vermelho, se juntou para dar origem à República Federal da Alemanha. E do outro lado, essa parte aqui, em roxo, deu origem à República Democrática Alemã, sob influência de Moscou. Então, a partir de 1949, quando acaba a ocupação militar, surgem 2 países na Alemanha.
de um lado, você tem um país capitalista aliado com Washington, com as potências ocidentais, né, que era a República Federal da Alemanha, com capital inclusive na cidade de Bonn, não aparece nesse mapa aqui. E do outro, você tinha a República Democrática Alemã. República Democrática Alemã aliada com Moscou, comunista, com capital em Berlim. Lembrando que a cidade de Berlim estava dividida. Então, essa porçãozinha aqui, ocidental, por mais que ela estivesse toda aqui dentro, ela pertencia à República Federal Alemã. Vamos ver que isso deu vários problemas ao longo do tempo, né? 1949, 1961, mas isso é assunto para aula de Guerra Fria. Mas aqui já tem a menção, né? O Muro de Berlim, que passou a dividir essas duas cidades, né? Porque aqui também houve a união desses setores. O Muro de Berlim que passou a dividir essas duas cidades a partir de 1961. Bom, agora, a divisão da Alemanha, ela está inserida em um contexto mais amplo de disputa por influência territorial, influência política. Né? Por quê? Porque lembre-se lá que o princípio que norteava a atuação da União Soviética na mesa de discussões internacionais era a ideia da segurança nacional. Né? Então, a União Soviética teve seu território invadido até, eu vou botar aqui de verde, né? Então, basicamente, isso aqui chegou a ser tomado pelos nazistas, né? Isso aqui chegou a ser tomado pelos nazistas, até onde vai essa linha verde aqui. Então, a preocupação de Moscou era basicamente assim: olha, eu preciso garantir uma zona de proteção contra eventuais contra-ataques, né? Inclusive, eu quero ampliar a minha zona de influência, né? Visando evitar esses eventuais ataques contra o meu território. Inclusive, até hoje, isso é muito importante para a Rússia. Né? Veja, por exemplo, a preocupação do Putin com o que acontece na Ucrânia, com o que está acontecendo hoje na Bielorrússia, né, do Lukashenko lá. É a mesma preocupação. É garantir essa zona aqui de selagem, né, de proteção. Enfim, e aí, quando o Stalin senta na mesa para discutir isso aqui com o Churchill e o Roosevelt, ele vai fazer essa exigência: olha, eu quero que eu quero ampliar a zona de influência da União Soviética e ela vai chegar até o Adriático, né? Até a Europa Central, até a Europa Central. Então, o Stalin, toda essa região aqui em vermelho, vai ficar sob influência da União Soviética, constituindo os chamados estados satélite. Né? O que é um estado satélite? É aquele estado que, apesar de independente no papel, na prática ele segue todas as decisões vindas de uma outra potência. Né? Então, por exemplo, o governo aqui da Polônia, da Bulgária, eram totalmente subservientes ao que Moscou decidia. E, junto com essa expansão aqui, vem também a expansão do modelo comunista. Né? Todos esses países vão se tornar comunistas, né? Por pura e espontânea imposição. Né? Então, aqui já está estabelecido o que vai dar origem, né, à Guerra Fria. Né? Lembrando que a Guerra Fria é objeto de uma aula, será objeto de uma aula específica, né? Mas aqui já estão as bases do que vai ser a Guerra Fria. Né? Então, isso aqui foi algo de muita discussão na época, né? Principalmente a questão da Polônia. Né? A Polônia gerou muitos problemas sobre a Polônia deveria estar do lado de influência ocidental, mas o Stalin disse: não, a Polônia está na fronteira comigo, vai ser comunista e vai ficar sob isso aqui, né, sob a minha área de influência. E é isso aqui que se chama de cortina de ferro, né, o Churchill chamou de cortina de ferro e ficou, né, porque essa área de influência soviética ela se tornou meio que inacessível para o Ocidente. Né? Ninguém sabia o que é que acontecia aqui e essas pessoas também tinham muita dificuldade de saber o que é que acontecia do outro lado. Né? E lembrando que não houve só essa anexação, digamos assim, política. Né?
Houve também uma anexação territorial. Por exemplo, os países do Báltico, vou botar aqui de azul, que ocupavam essa região aqui, eles foram todos anexados pela União Soviética, né? Quer dizer, a Lituânia, a Letônia, a Estônia, que eram países independentes até então, eles foram anexados à União Soviética e se tornaram parte da União Soviética a partir de 1945, certo? Pois bem, e a terceira consequência, a criação do Estado de Israel. O Estado de Israel também é objeto de uma aula à parte, esse conflito, né, Israel-Palestina, mas em linhas gerais, o que aconteceu aqui, né? Havia um movimento desde o século XIX dos judeus de que eles queriam criar um Estado nacional para eles, né, como parte daquele fervor dos ideais nacionalistas, românticos do século XIX. Pois bem, os judeus, né, tinham um movimento dizendo nós somos um povo e por isso, né, à luz dessas ideias de Estado-nação, de autodeterminação dos povos, nós temos direito a um Estado. E aí, com base nessa ideia, ao longo do século XIX e início do século XX, vários judeus passaram a se mudar para a região, né, conhecida como Levante, né, essa região aqui na costa leste do Mediterrâneo. Pois bem, e eles se mudaram para cá e a confusão já começou desde essa época aí, né? Porque começou vários desentendimentos entre a população que vivia nessa região, né, e os judeus que estavam chegando em número cada vez maior. E, bem, a comunidade internacional passou a dar alguma atenção para esse debate, né? Que temos a Declaração Balfour, 1917, mas assim, não era também nada demais. Contudo, a partir dos anos 40, em grande parte também por conta do impacto que o Holocausto teve na comunidade internacional, né, os horrores do Holocausto, toda aquela barbárie, isso deu muito apelo para a questão do Estado-nação judeu, né? E aí, em 1948, a recém-criada, né, Organização das Nações Unidas decide que essa parte aqui deveria ser dividida entre os palestinos, que eram os árabes que viviam aqui nessa região, já, e os judeus, né, que já eram uma grande maioria aqui nessa região também, estavam se mudando aos montes para cá também, e que haviam sido um povo extremamente castigado pelos horrores do Holocausto, né? Então perceba, você ia ter em azul, né, o que ia ser o Estado judeu, e em marrom o que ia ser o Estado palestino. Então, em 1948, isso é importante, quando a ONU decidiu criar Israel, ela não criava apenas Israel, ela criava Israel e a Palestina. Israel e a Palestina. E perceba que aqui em vermelho você ia ter uma área sob controle internacional, que ia ser Jerusalém. Exatamente, Jerusalém. Né? Porque é uma cidade importante para as três maiores religiões do mundo, né, as religiões monoteístas, né, cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Então, essa região de Jerusalém, por sua importância histórica, religiosa, política, ia ficar sob controle internacional. Contudo, e isso nós vamos ver mais detalhadamente na aula sobre o Estado de Israel, né, em 1948, os países árabes que habitavam aqui o entorno de Israel não aceitaram a criação desse Estado judeu, né, interpretaram como uma ação imperialista por parte das potências ocidentais e atacaram Israel. Né? Então você tem já em 1948, veja só, né, o Estado foi criado aqui em 47, 48 e logo em seguida já tem uma guerra. Né? Mas Israel ganhou essa guerra e aí começa a confusão, né? Porque veja aqui todos esses territórios em roxo, né, todos territórios que foram anexados por Israel já nesse momento. E aí os palestinos, desde então, ficaram circunscritos a essa região da Cisjordânia, né, e da faixa de Gaza. Né, Mas, enfim, isso vai ser objeto de uma aula à parte. Só queria destacar aqui a criação do Estado de Israel como uma consequência também direta da Segunda Guerra Mundial. E aqui, sobre o movimento que eu havia falado, né? Esse aqui é a bandeira de Israel, com a estrela de Davi ao meio. E esse aqui é o Theodor Herzl.
um dos principais idealizadores do sionismo, né? Nós vamos falar sobre sionismo, mas em linhas gerais o que era o sionismo? Era esse movimento político, né, que defendia que os judeus eram um povo e que por isso deveriam ter um Estado só para eles, né? E vai desembocar na criação do Estado de Israel em 1947-48. Pois bem, agora vamos para a segunda discussão, que era o quê? O que fazer com a Alemanha? O que fazer com a Alemanha? Porque nós vimos que se havia um ponto em comum entre União Soviética e Estados Unidos, era a ideia de que a Alemanha ela tinha que ter certeza da derrota dessa vez, né? Não podia vir alguém anos depois e dizer, olha, nós somos derrotados por uma questão puramente política, fomos traídos pelos nossos dirigentes, não sei o quê, como Hitler fez, né? Isso não poderia voltar a acontecer. E a Alemanha era, dentre aqueles países do eixo, a reincidente, né? Quer dizer, estava fazendo tudo de novo, estava iniciando um conflito de proporções gigantescas, de novo, iniciando assim, aspas, né? Porque nós sabemos que hoje a interpretação é que a Alemanha não é a única culpada, né? Quer dizer, pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial há muita discussão, mas a política externa alemã ela é vista como grande culpada, né? Grande culpada pela Segunda Guerra Mundial. Mas enfim, então o que fazer com a Alemanha acabou se desdobrando em dois pontos principais. A Alemanha tem que ter certeza da derrota e a Alemanha tem que ser desnazificada. Ou seja, o partido nazista tem que perder a sua força na Alemanha, ser extirpado da Alemanha para que nunca mais ele volte. Então, como parte da certeza da derrota, veja, a Alemanha vai ser desmembrada. Nós já falamos sobre isso anteriormente aqui nessa aula. A Alemanha foi desmembrada em 4 zonas de influência. Depois, essas zonas de influência, algumas se juntaram e deu origem a 2 países diferentes, né? Que permaneceram aí até os anos 90. Certo? Então, certeza da derrota. Então, ela vai ser desmembrada, o que não havia acontecido ao final da Primeira Guerra Mundial. E aí, junto com isso, vem uma série de limitações bélicas, né? A Alemanha não poderia ter um exército de grande porte, o exército que ela poderia ter apenas para proteção pessoal, enfim. Mas a grande consequência é essa, do desmembramento. O desmembramento, da forma como foi feito, ele vem como parte desse discurso de que a Alemanha deveria estar certa da derrota. Certa da derrota. E aí vem a desnazificação, né? Retirar qualquer influência que o partido nazista ainda pudesse ter, né, para eventualmente voltar ao poder na Alemanha. Então, com isso, vem uma ocupação militar que vai durar 4 anos, mas associada a essa ideia, vem também o Tribunal de Nuremberg e a Lei Fundamental de Bonn. Bem, o que foi o Tribunal de Nuremberg? O Tribunal de Nuremberg foi uma corte internacional, né, criada pelos aliados para julgar os nazistas pelos crimes de guerra e crimes contra a humanidade, né, perpetrados, né, cometidos pelo regime nazista durante ali a Segunda Guerra Mundial e um pouco antes, né, pegando ali uma parte dos anos 30. Então, o Tribunal de Nuremberg ele visava culpabilizar, né, e consequentemente punir os grandes dirigentes de empresas que apoiaram o nazismo, altos oficiais da administração pública nazista, lideranças partidárias do nazismo, lideranças políticas, né? Então, médicos que atuavam em campos de concentração, pessoas que trabalhavam em campos de concentração, enfim, pessoas que lideravam sessões de tortura nos frontes de guerra. Então, todas essas pessoas que foram presas, né, ali naquele período 45, 46, elas seriam julgadas em Nuremberg, né? E por que esse tribunal aconteceu em Nuremberg? Era o único local onde tinha um prédio que tinha ficado em pé na Alemanha, que tinha condições de abrigar uma corte desse tamanho, né? Porque era muita gente, né? Muitas pessoas acusadas, presas, também muitas pessoas para julgar, defender, acusar, enfim. E também a Lei Fundamental de Bonn. O que é a Lei Fundamental de Bonn? É a Constituição da Alemanha. A Constituição da Alemanha, que vige até hoje na Alemanha, não foi feita pelos alemães, certo? Ela foi imposta pelos Estados Unidos. Ela foi feita por norte-americanos, incluindo uma série de medidas legais, né, que evitava que partidos como o Partido Nazista voltassem, né, com a chamada cláusula de barreira e tal, imposta pelos alemães. E
que é a Constituição da Alemanha, ou imposta pelos Estados Unidos à Alemanha, e que é a Constituição da Alemanha até hoje. Né? Então, veja, a maior lei da Alemanha até hoje é uma lei que foi imposta pelos Estados Unidos ao final da Segunda Guerra Mundial. Né? E sobre o Tribunal de Nuremberg, aqui nós temos uma imagem de um julgamento, inclusive aqui no canto o Göring, né, chefe da Luftwaffe, né, a Força Aérea Alemã, e o Tribunal de Nuremberg, apenas para dar uma contextualizada maior, ele é muito criticado no âmbito do direito, assim como todas essas cortes, né, de acusação por crimes de guerra que são criados depois, porque existe um princípio no direito que é o chamado princípio do juiz natural, né, que em linhas gerais quer dizer o quê? Se você vai ser julgado, você tem que ser julgado por uma autoridade que já está investida e já tem competência. Você sabe que será julgado por ela antes de cometer o delito. Né? Ela está lá anteriormente, né? Ela já está posta. Por quê? Porque se ela for posta depois, se ela é investida, se ela ganha competência depois do fato acontecer, é bem mais difícil, você há de convir, né, comigo, é bem mais improvável de que ela será imparcial. Provavelmente ela vai ser parcial, porque ela está sendo constituída apenas para julgar aquele fato. Então, é a ideia do tribunal de exceção. Né? E o tribunal de exceção, inclusive, quem tiver curiosidade, pode olhar na Constituição brasileira, ele é vedado. Né? Artigo 5º, inciso 37, eu acho. Enfim. Então, por isso, o Tribunal de Nuremberg é muito criticado. Né? Então, tem muita gente que diz, né, olha, o objetivo de Nuremberg, tudo bem, os nazistas mereciam punição, né, mereciam punição. Mas, em Nuremberg, o objetivo também era arranjar ali um teatro para eliminar a alta cúpula do regime nazista. Né? Então, existe essa discussão, certo? Existe essa discussão sobre o papel de Nuremberg na história. Mas, de qualquer forma, os nazistas mereciam a punição que tiveram, inclusive, muitos, né, isso também é uma curiosidade, muitos acabaram não sendo punidos, né, muitos foram incorporados pelas burocracias norte-americana e soviética para trabalharem ali, desenvolverem armamentos para a Guerra Fria. Isso aí, né, também é alvo de muitas críticas pela sociedade internacional, principalmente hoje. Né, quem tiver interesse, veja o vídeo sobre a Operação Paperclip na internet. Enfim. Comentando agora sobre a nova ordem internacional, bem, nós tivemos na terceira parte da aula, que é a última já. Então, nós vimos a questão das fronteiras, né, os novos territórios, como é que eles foram organizados ali, que, inclusive, se compararmos com outros momentos da história, também não foi uma divisão assim tão detalhista como nós já vimos ali, por exemplo, o Congresso de Viena, né, enfim. E aqui agora a questão política, né, como estruturar essa nova ordem que surge a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, primeiramente, o que é importante destacar é que nós temos o surgimento de duas novas potências. Aliás, de um lado, né, vai ser uma consolidação do status de potência e do outro um surgimento ou ressurgimento. De quem é que eu estou falando? Né? Aqui na consolidação eu estou falando dos Estados Unidos, né, porque os Estados Unidos já eram a maior potência econômica do mundo desde o final da Primeira Guerra Mundial. E aí, com o fim da Segunda, eles vão se consolidar com esse papel internacional. E a União Soviética, ela surge como potência. Né? Eu botei esse ressurge, aqui o prefixo entre parênteses, porque a Rússia, em determinado momento da história, também havia sido uma grande potência, né? Um grande império. Vimos ali, por exemplo, meados do século XIX, os conflitos entre Rússia e Inglaterra, enfim. Então, esse cenário, como eu já havia dito anteriormente, vai desembocar em uma ordem bipolar e no conflito ideológico que marca o século XX, né, a segunda metade do século XX, que é a Guerra Fria, né, que é o objeto da nossa próxima aula. Então, é uma ordem internacional marcada por essa questão dicotômica, né? Essa dicotomia entre Estados Unidos, entre capitalismo de um lado e do outro lado União Soviética, comunismo, né? E a Guerra Fria e todas as consequências que ela trouxe para a história da humanidade a partir de meados do século XX, que é o objeto da nossa próxima aula. Então surge essa ordem dicotômica, né? Marcada pela Guerra Fria. Porém, lembrem-se lá, e esse aqui é um ponto mais importante, né? Lembre-se lá
dos princípios que norteavam as discussões, né, nas conferências, né, Conferência de Potsdam, Yalta, e a maioria deles, né, trazidos principalmente pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, era a percepção de que deveria existir uma maior integração entre os países do mundo, né, seja uma integração econômica ou uma integração política, porque a maior integração entre os países vai evitar conflitos como a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. Então, nesse contexto, vão surgir uma série de organismos internacionais responsáveis por promover esse maior diálogo entre os países, que são a ONU, né, e também no campo econômico, o FMI, Fundo Monetário Internacional, e o BID, né, o Banco Internacional do Desenvolvimento. Então, aqui trouxe, inclusive, o símbolo de cada um, né, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a bandeira da ONU. Né? E então, a ideia básica era o quê? A ONU ia ser responsável, e é responsável até hoje, né, pelo menos no papel, por uma maior integração política dos países, né, como uma grande assembleia de nações, né, um local para os países discutirem as suas demandas, os seus projetos, os seus eventuais litígios, né? E dentro da ONU nós temos uma série de organismos, Unicef, Corte Internacional de Justiça, por aí vai, né? E o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional por promoverem uma maior, digamos assim, desenvolvimento e integração, relação econômicos, né? Econômicos. E aí a ONU é muito interessante, porque dentro da ONU nós temos o chamado Conselho de Segurança. Né? A ONU ela tem vários organismos, mas ela tem dois órgãos principais. A Assembleia Geral, onde todos os países, né, estão lá como iguais, né? Aquela ideia, inclusive, que aparece no Wilson, né? Um país, um voto, né? Um país, um voto, uma ideia de igualdade. Sendo que aqui na ONU, eles não repetiram o erro lá da Liga das Nações, né? Eles criaram um segundo órgão, que é o Conselho de Segurança. No Conselho de Segurança, nós temos 5 membros que estão lá permanentemente e, salvo engano, 10 que são temporários, né? 10 temporários, então 15 membros. E quem são esses 5 membros permanentes? Né? Quem são os 5 membros permanentes? Estados Unidos, Rússia, China, Grã-Bretanha e França. Né? Perceba aí, 5 países que ajudaram a derrotar o eixo lá atrás. Então, esse Conselho de Segurança é a instância máxima da ONU. Ele tem o poder de vetar qualquer proposição. Né? Então, por isso tem um impacto muito grande você ser aliado, né? Você ter como aliado a Rússia, a China, ou os Estados Unidos, porque você consegue vetar a capacidade de atuação da própria ONU. Né? Então, essa distribuição de cadeiras no Conselho de Segurança, ela reproduz a distribuição de forças que havia no mundo após a Segunda Guerra Mundial. Né? De um lado ali, Estados Unidos, do outro, União Soviética, né? As grandes potências que se consolidam nesse pós-Segunda Guerra Mundial, e do outro, França e Grã-Bretanha como potências, né, que já vinham em declínio, mas ainda tinham um papel muito importante no mundo da época, e a China, né, que na época não era uma potência, mas todo mundo sabia, né, em algum momento vai ser. Né? A China era vista desde aquela época como a potência do futuro. E hoje a discussão, inclusive, se você pega, por exemplo, o papel, né, que a China tem no mundo, é muito mais, digamos assim, impactante do que, por exemplo, o papel da França. Então, existe essa discussão sobre até que ponto o modo como a ONU, o Conselho de Segurança, está organizado hoje, reflete as relações de poder que existem hoje no mundo. Né? Inclusive, é uma pauta histórica do Brasil tentar entrar no Conselho de Segurança da ONU. A pauta histórica do Brasil quer tentar entrar no Conselho de Segurança da ONU. Inclusive, o Brasil chegou muito perto aqui nesse momento, né? Porque o Brasil era um dos países, né, que tinha ajudado a derrotar o eixo, né? Mas acabou sendo deixado de lado porque os Estados Unidos tinham medo de outra influência nas Américas. Né? E, em parte, alguns analistas internacionais dizem que é um fator que tem muito peso até hoje. Né? Mas, enfim. E aqui, a Eleanor Roosevelt, a esposa do Franklin Delano Roosevelt,
teve um papel crucial na elaboração da ONU, né, com experiência em diplomacia e tudo mais, e ela segura nas suas mãos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E o que é esse documento? É mais uma declaração de direitos, né? Nós vimos já como, por exemplo, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, lá na Revolução Francesa. Aqui vem mais uma declaração de direitos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e todo país que vai entrar na ONU, ele tem que assinar, ele tem que ratificar esse documento aqui, né? Então, a partir do momento em que ele assina esse documento integra o seu ordenamento jurídico, né? E passa a ser uma prerrogativa que a pessoa pode clamar em favor próprio, né? Reivindicar em favor próprio. Então, é muito interessante, eu recomendo que todos leiam, né? Porque basicamente é o básico que todo ser humano tem direito, né? Todo ser humano tem direito a isso aqui. E se viesse um alienígena, né, aqui e perguntasse o que é que vocês têm assim de comum no planeta de vocês, provavelmente as pessoas iriam entregar esse papel aqui, né? Porque todo país que entra na ONU, a ONU já tem mais de 190 integrantes, né? Tem que assinar isso aqui. E é muito interessante, principalmente esse preâmbulo, né? Porque é um preâmbulo que vem batendo de frente, desmistificando, contrapondo, né? Se contrapondo a toda a lógica, toda a retórica do nazismo, do fascismo, né? A ideia de superioridade de raças, a ideia de espaço vital, de que um país tem direito ao espaço do outro, né? Enfim, a ideia de que é necessário negar garantias fundamentais como um passo para o desenvolvimento. O preâmbulo e todos os artigos da declaração também vem negando isso aí, é bem interessante. Então, quem tiver interesse, né, recomendo muito a leitura. E aí eu termino a aula com esta charge, né, que representa o tema da nossa próxima aula, né, Guerra Fria, e que é uma consequência direta da Segunda Guerra Mundial, mas que tem tantos desdobramentos, tantos impactos, que é tratada em uma aula à parte. Então é isso, galera. Agradeço pela atenção e até a próxima.